大家好，你好吗？这个课是关于绘画。今天我们学习问题什么？Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender uma pergunta de extrema importância. 厕所在哪里? Onde fica o banheiro? Não pode dizer que não é uma pergunta pertinente. A gente nunca sabe quando vai precisar dessa perguntinha. Então é bom já estar preparado. Principalmente quem for viajar para a China. Nós vamos ver um pequeno diálogo sobre esse tema e em seguida nós vamos ver o vocabulário pertinente a esse contexto. E logo em seguida nós teremos mais um diálogo, dessa vez um pouquinho mais abrangente, com mais vocabulário, que são interessantes para esse contexto. Vamos ver o diálogo? Primeiro em chinês e depois em português. 请问，我不知道。厕所在哪里？我不知道。请问，厕所在哪里？厕所在哪里？谢谢。请问，我不知道。厕所在哪里？我不知道。请问，厕所在哪里？厕所在哪里？谢谢。非常好，muito bom. Onde fica o banheiro? É um diálogo entre o David e o Mike. Ok? Vamos ler isso aqui em português rapidinho? Então vamos lá. Oi. Você poderia me dizer onde fica o banheiro, por favor? Me desculpe, eu não sei, eu não moro aqui. Por favor, eu preciso usar o banheiro. Ah, um banheiro. O banheiro fica ali. Muito obrigado. De nada. Então, pessoal, é esse o vocabulário que nós vamos ver agora em chinês. Tá ok? Você gostaria de dizer essas coisas em chinês? Então vamos aprender agora. Mas primeiro nós temos que analisar todo o vocabulário que é necessário para esse contexto. Então, vamos lá. Essa palavrinha em vermelho que aparece aí, nós temos 2 quartos tons. Hui, hua, significa conversa, significa conversação ou diálogo. Agora, é evidente que não existe apenas essas palavrinhas, não existe apenas essa para dizer diálogo, conversação, existem outras, ok? Então a pergunta que nós vamos ver hoje em chinês é essa aqui. 厕所在哪里? 厕所, o banheiro, 在 significa se localiza, 哪里, onde? Não fica legal essa pergunta assim, né? A gente tem que dizer onde fica o banheiro. Então nós vamos ver isso agora. E aqui nós temos a palavrinha 集会, que significa vocabulário. E aqui nós temos a palavrinha 相知, que significa vocabulário novo. Ok? Então vamos ver esse vocabulário agora, sobre esse assunto. 集会, vocabulário. Vamos lá. 你好. Essa palavrinha significa olá. Vejam que aqui eu tenho 2 terceiros tons. Depois nós vamos ver isso, né? Vamos fazer uma aula sobre tons, para vocês entenderem melhor a pronúncia. Então nós temos aqui uma palavrinha
que significa olá, ela é composta de duas sílabas. A primeira nós temos um terceiro tom e a segunda um terceiro tom. Quando acontece dois terceiros tons, o primeiro terceiro tom passa a ser segundo tom. Então a gente vai dizer, quando a gente está devagar, né? Quando a gente está assim, a palavra está isolada, a gente diz ni hao. Mas quando ela está junta, a primeira parte passa a ser segundo tom. Ni hao, ni hao. E depois nós temos a palavrinha qin, terceiro tom, wen, wen, wen. Junto, qin wen, qin wen. Essas duas palavrinhas significam por favor no português. Na verdade, a palavrinha por favor é só a primeira, qin. Essa segunda, wen, quarto tom, ela na verdade significa perguntar. É uma forma polida, educada. Quando a gente vai fazer uma pergunta ou vai pedir alguma coisa, geralmente a gente usa essa expressão que no português corresponderia ao nosso por obséquio, com licença, por favor, nesse contexto. Depois nós temos a palavrinha que é a base do nosso diálogo hoje. Zhe suo. Vejam que quando você tem um C, esse C, ele equivale no nosso português a um T e um S pronunciado ao mesmo tempo. Zhe suo. Essas duas sílabas formam a palavrinha banheiro. Depois nós temos a palavrinha zai, quarto tom. Você veja que quando a gente tem o Z, ele corresponde ao nosso português aproximadamente à letra D e a letra Z, pronunciado ao mesmo tempo. A gente vai pronunciar zai, que significa o verbo se localizar. Nesse caso, ficar, né? Como está aqui, ó. O banheiro fica onde? O banheiro se localiza onde? Depois nós temos o pronome interrogativo nali, que significa onde. Geralmente é para pergunta. Cuidado, não vamos nos confundir. A gente não vai se confundir, hein? Porque nós temos também outra palavrinha muito parecida, mas aí o tom é diferente. Ó. Aqui eu tenho o terceiro tom, nali, e aqui eu tenho o quarto tom, nale. Quando eu tenho o quarto tom, aí eu tenho um pronome que indica onde aconteceu o fato, onde está o que a gente está conversando, né? Então significa lá ou ali. Por exemplo, onde fica o banheiro? Eu posso dizer fica ali, fica lá. Ok? Então não vamos confundir, né? Nós temos uma diferença entre os tons ali, com significados diferentes. Depois nós temos o oposto. O oposto de nale, que significa lá, é aqui. A gente pronuncia como? Quando você tem o Z e o H, geralmente no português é uma pronúncia muito parecida com o nosso D e J ao mesmo tempo. Chuli. Ok? Então nós temos aqui a expressão muito usada também no chinês, que é desculpe, sinto muito. Não é? Tui buchi, desculpe. E nós temos a palavrinha bu, indicativo de negação para verbos, né? Então, quando eu quero dizer não, eu vou dizer bu. Então, por exemplo, não sei, porque o verbo que nós temos agora aqui é o verbo primeiro tom, ji dao, que significa saber. Se eu quiser dizer eu não sei, eu tenho um sujeito, um pronome eu, que é wo, e aí eu digo wo bu ji dao, ok? Então sempre a gente usa negação, só existe um caso que a gente não usa essa negação, que é para o caso do verbo ter, que nós vamos ver mais tarde, mas todos os verbos na negação a gente usa o bu. Então, na continuação desse processo, desse contexto, nós temos o verbo chu. Estão lembrados do que eu falei? Quando você tem o Z e o H,
geralmente o som é parecido com o português, o nosso D e o nosso J. Então nós temos aqui, ó, 知道, 知道. E nós temos, ó, 这里, 这里. E aqui, ó, 住, 住, que significa o verbo viver ou morar. E nós temos o verbo 需要, 需要. Essa pronúncia é uma pronúncia diferente, nós não temos no português. Quando você tem o X com o U atrás, esse U passa a ter um som muito parecido com o U do francês ou o U do alemão, quando tem trema. Aquele U com trema do alemão, né? Quem fala alemão é mais prático de entender. Mas se alguém quiser chegar próximo desse som, é muito próximo entre o U e o I. Não é nenhum dos dois, é entre o U e o I. Você tem que fechar a boca, fazer biquinho, né? E tentar pronunciar o U e o I, entre o U e o I ao mesmo tempo. Você tem 需要, 需要, 需要. Esse é o verbo precisar. E depois nós temos o verbo 使用, 使用, que significa o verbo usar ou fazer uso de. Você pode encontrar de forma muito comum o verbo usar só com a segunda parte, 用, 用, sem essa primeira parte aqui da frente. Quando você tem as duas partes, geralmente significa fazer uso de. E nós temos depois o verbo, aliás, temos a palavrinha 谢谢, 谢谢, que significa obrigado, ou o verbo agradecer, né? Se eu quiser dizer eu agradeço você, eu digo 我, que é o verbo, que é o sujeito eu, 我谢谢你, eu agradeço você, 你, que significa você. Ok? Então, na verdade, é a palavrinha obrigado. Quando você quiser dizer obrigado para alguém, 谢谢. E nós temos a palavrinha 不客气, 不客气, que significa de nada, 不客气. Ok? Essa palavrinha de nada tem outras formas de dizer, né? Uma delas, por exemplo, é você pegar a primeira parte do obrigado, 谢, 谢, e colocar o bu na frente. 不谢, 不谢. Também significa de nada, 不谢. Se fez alguma coisa para alguém, 不谢. Ok? E essa palavrinha 不客气, existem alguns lugares, algumas regiões que consideram todos os três sons como se fosse quarto tom. 不客气, 不客气. E em algumas regiões considera o último som como se fosse neutro. É que há uma tendência, né, em algumas regiões da China em que o último som se torna neutro. Há uma tendência, muito moderno isso em algumas regiões. Então aqui a gente pode dizer 不客气, ou você pode dizer 不客气. Ok? Na verdade, a palavrinha 客气 também significa pessoa educada, né? A pessoa que é educada é uma pessoa 客气. Você coloca o bu na frente, quer dizer que, não seja tão educado, não seja, entendeu? 不客气, 不客气. Ok? Então vamos lá, pessoal, vamos ver agora o diálogo então. 会话 significa diálogo ou conversação. 厕所在哪里? O banheiro, onde fica? Ok? Então vamos lá. É uma conversa entre o Dawei e Mike. David e o Mike. Vamos lá então. 你好, 你好. Significa oi no português, né? O Mike responde da mesma maneira. 你好. Que é a mesma coisa. Depois vem a perguntinha. 请问, 请问, 厕所在哪里? 请问厕所在哪里? 请问厕所在哪里? Você poderia me dizer onde fica o banheiro, por favor? É a forma polida do português, né? Agora, se você quiser saber ao pé da letra, você teria aqui, ó, por favor, posso perguntar? O banheiro fica onde? Não fica legal assim, né? Então a gente poderia dizer, você poderia me dizer onde fica o banheiro, por favor? Ok? Depois nós temos a resposta do Mike. 对不起, 对不起. Desculpe, 对不起, 对不起. 我不知道, 我不知道. Desculpe, eu não sei. 我不知道, 我不知道. Aí ele explica por que ele não sabe.
ele diz, eu não moro aqui. Como é que se diz isso em chinês? 我不住在这里，我不住在这里，我不住在这里。Eu não moro aqui, ok? Então note que tem uma regrinha, que nós não vamos entrar em detalhes agora, né? Mas tem uma regrinha que diz que quando você tem o bu, quando ele tem o bu, ele tem uma variação, o não em chinês, ele tem variação de tons. Quando ele é seguido por outro quarto tom, geralmente ele se transforma em segundo tom. Então aqui a gente teria que ter um segundo tom, né? Eu não vou fazer a modificação agora para não complicar, ok? Mas até quando você pronuncia, você já nota que é normal que você suba, né? 我不住在这里，我不住在这里. Isso é uma coisa que é natural. Mas depois nós vamos entrar nessa questão de tonalidade no chinês, ok? Vamos ter algumas aulas específicas só para isso. Aí ele responde, 请我需要去用这所，请我需要去用这所. Que significa, por favor, eu preciso usar o banheiro, eu preciso fazer uso do banheiro. Tá? Então, na verdade, a palavrinha 请, que significa por favor, e nós temos aqui o nosso eu. Notem que a palavrinha eu, quando ela está sozinha, a gente tem, quando ela está isolada, a gente tem aquele terceiro tom, né? Que ele vem, depois sobe um pouquinho, né? 我. Mas quando ele está num contexto, quando se fala rápido, você não vai ver isso com ninguém falando dessa forma, né? A gente está colocando aqui com mais detalhe para você saber como é que é a pronúncia. Porque, na verdade, quando está no contexto em geral, você só vai até a primeira parte que desce, você não sobe. Você não vai dizer quando você está falando rápido, né? E vai demorar muito, você vai dizer só a primeira parte. 需要去用这所. Depois nós temos, 这所在哪里? 这所在哪里? O banheiro fica ali. Aí a pessoa, com educação, ela diz 谢谢, que significa obrigado, e também a pessoa responde 不客气, que significa de nada. Ok? Vamos ver de novo isso, pessoal? Vamos ver de novo isso? Então vamos lá. Bem devagarzinho agora. 你好 请问这所在哪里? 对不起，我不知道，我不住在这里，请我需要去用这所。这所在哪里? 谢谢，不客气。Ok? Mais uma vez então, vamos lá então. 你好，请问这所在哪里？对不起，我不知道，我不住在这里。我需要去用这所。这所在哪里？谢谢，不客气。OK， pessoal，复习这个课，再见。